Então, estamos voltando aí com sujeitos da relação de emprego, empregador e empregador. Nesse segundo videoaula aí, nós vamos falar sobre grupo econômico. Minha gente, grupo econômico, essa noção nossa de empresa que nós falávamos, de empresário, de despersonalização jurídica da empresa. Agora nós vamos tratar grupo econômico e sucessão de empresas. Bom, grupo econômico sofreu uma alteração muito grande com a reforma trabalhista, que eu chamo de deforma, que veio no ano de 2017 com a Lei 13.467. Primeiro, o que é grupo econômico? Grupo econômico, para a gente entender, lembrando que são aulas bem acadêmicas, né? É um grupo de empresas que às vezes estão vinculadas pelo nome fantasia, às vezes estão vinculadas por nomes distintos e mesmo nome fantasias diferentes, mas que tem sócio comum. Ou são empresas que têm uma holding, uma controladora, como, por exemplo, esses conglomerados financeiros aí, de bancos, de seguradoras, de vendas de planos, de seguros, plano de saúde, plano de residência, seguro automóvel, e tem as instituições financeiras. Então, elas às vezes formam o mesmo grupo econômico controlado por uma só. Por exemplo, Santander. Tem um Santander seguradora, tem um Santander banco, tem um Santander isso. Então, isso aí é chamado aí de grupo econômico. O que a gente precisa efetivamente entender é o seguinte: o artigo 2º da CLT, que trata de empregador, no caput, aquele conceito que nós lemos anteriormente, o artigo 2º, ele vai trazer o conceito desse grupo de empresas. Só a gente também precisa entender o seguinte: para que eu preciso estudar isso? Eu preciso estudar isso porque a gente tem que pensar na responsabilidade desse empregador ou desses empregadores. Às vezes, uma ação trabalhista dura 10 anos, 11 anos, 15 anos, 20 anos, 27. No final de 2019, gente, eu recebi uma ação que já durava 27 anos. E foi exatamente uma história de grupo econômico que eu só consegui receber porque no processo de execução, na fase de execução, nós incluímos diversas outras empresas do mesmo grupo, porque elas fechavam, uma não tinha patrimônio, a outra tinha, e os sócios eram diferentes, e a gente começou a procurar essa teia aí, essa vinculação, e descobri que uma delas, todo o patrimônio de mais de 8 empresas, era descarregado em uma só, que o sócio era outra, mas toda a movimentação era feita ali. Mas para a gente chegar a essa empresa, e é por isso que demorou 27 anos, primeiro nós levamos quase 10 para localizar bens. Quando nós localizamos, depois da fase de conhecimento, nós localizamos bens, e aí começou embargos de terceiro, embargos à execução, aí agravo de petição e vai para o tribunal, e eu não sou o devedor é a primeira empresa. Aquela primeira empresa que assinou a carteira não tinha um patrimônio, não tinha nada, estava inclusive já quase que sem atividade, e aí depois de mais de 20 anos, esse empregado com a ação ganha, não tinha como receber, porque aquela que assinou a carteira já tinha sido praticamente desativada. Ela não estava desativada na Juscerja. Por isso que o grupo econômico ele tem sentido, porque às vezes só uma empresa ela tem patrimônio, ou às vezes só a outra tem patrimônio. Às vezes só o sócio de uma empresa tem patrimônio no nome dele, porque as outras, os sócios às vezes são laranja, ou às vezes é uma identidade de sócio. Eu conheço um grupo de empresas da região
dessa região do estado do Rio de Janeiro, que ela tinha 12 lojas, portanto, estabelecimentos, mas eram 5 empresas só. Cada empresa tinha 2 lojas com o mesmo nome, mas o nome fantasia era um só, X, não vou falar o nome, não vou dizer o nome, mas vamos botar que seja Alfabeto. O nome era só um, Alfabeto. E todas as empresas, todas as lojas tinham esse nome, Alfabeto, Alfabeto, Alfabeto. Mas cada loja, ela tinha uma razão social diferente. Era uma empresa diferente, um nome jurídico diferente. Mas os sócios eram os mesmos. Às vezes uma tinha um sócio, na outra um desses sócios era sócio da outra, mas não era da terceira, o da quarta não era da quinta. Isso tudo não é muito simples às vezes mostrar. Mas o que nós precisamos ter em mente quando a gente estuda esse conteúdo de direito material é que enquanto advogados, ou enquanto juízes, ou enquanto promotores, enquanto defensores, defensor não, porque a gente não tem na justiça do trabalho a figura do defensor público, mas nós precisamos buscar o alcance disso no futuro. Aí eu volto a dar essa experiência. Portanto, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, que é exatamente a intenção, elas têm nomes diferentes, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Esse é o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Então vamos pensar assim, Pão de Açúcar, que eu acho que é um nome, uma marca que todo mundo conhece. O Pão de Açúcar, minha gente, não tem só supermercado. Pão de Açúcar tem farmácias, o Pão de Açúcar tem lojas, concessionárias de veículos, tem rede de supermercado, tem até seguradora, tem até venda desses seguros aí, seguro quando a gente diz assim, você vai comprar um liquidificador, vai comprar um ar-condicionado, eles tentam vender esses seguros. Existem vários produtos, às vezes tem 8 produtos que são ali agregados, né? O seguro estendido, garantia estendida, seguro disso, seguro daquilo. Há inclusive loja que se o comprador, eu tenho ação assim, não conseguir vender, se o vendedor não persuadir o comprador a comprar o seguro, o produto não passa às vezes no caixa. Eu tenho ação assim, por incrível que pareça, não passa no caixa. Por quê? Fazem parte desse grupo econômico. Todas ali que estão vendendo, não é por amizade a outra empresa, não, porque senão não ia fazer essa persuasão em cima do vendedor, empregado da loja, e do comprador. Pode ver quando vocês vão fazer uma compra, seja no Ponto Frio, seja na Casa Bahia, ou seja em qualquer lugar, principalmente nessas mais populares, como eu já conheço, eu já digo assim, olha, eu quero comprar aquela televisão, mas eu não quero garantia estendida. Mas por quê? Olha, eu não quero, você vai me vender 100 ou o produto não vai passar? Eu já falo isso, por quê? Porque eu conheço. Eu tenho vários clientes que chegam lá, eu tenho um, inclusive, de reparação de dano moral, porque ele ficava estressado de ter que, como ele dizia, doutor, eu tinha que empurrar o produto para o comprador. Se esse produto não fosse, se esses produtos periféricos, né, agregados, eu não vendesse, chegava no caixa, a venda não se concretizava. E ele era chamado a atenção porque ele não tinha esse poder de persuasão em cima do cliente, ele ficava estressado. Quanto mais ele ficava estressado, mais ele assim se desgastava emocionalmente. E ele teve uma síndrome de Burnout, assédio moral, a gerente chamava ele no escritório, passava uma descompostura nele. Isso é grupo econômico, minha gente. Vocês não passaram por isso ainda não? Então observem quando vocês forem comprar um produto. Observem bem. Ninguém que está ali é parente, primo, outra empresa, não.
empresas do mesmo grupo econômico que montam esse sistema aí de venda de produto. Não tem nada irregular nisso. O banco pode tentar vender empréstimo, produto, financiamento, não sei o quê, seguro de casa, seguro disso, pecúlio, pode tentar vender. Tudo aí são empresas como se fosse assim, do mesmo sistema solar, mas que tem aí ou sócios comuns ou tem uma controladora. Normalmente a controladora é a financeira, o banco mesmo. Bom, não tem nada de irregular, o que tem de ruim é para o consumidor. E aí também tem a história da Código de Defesa do Consumidor. Mas a grande importância da gente entender isso é que quando nós vamos fazer uma ação trabalhista, volto a dizer, se eu já sei de antemão que tem várias empresas do mesmo grupo econômico e eu tenho receio, sabedora que sou, de que um processo trabalhista pode demorar 15 anos, 20 anos, gente, ninguém está enganando ninguém, que não, demora mesmo. Dependendo da empresa. Processo de banco nunca é menos de 12 anos. Não se engane. Processo de banco, contra banco, nunca é menos de 12 anos. Então, vejamos, se eu sei de antemão que tem um grupo econômico aqui, de supermercados, por exemplo, o empregado que me procura, João, trabalhou no supermercado Delta, e eu sei que esse supermercado tem várias lojas espalhadas, mas que cada uma são empresas diferentes, Beta, Z, Y, eu, sabedora disso, eu vou pedir a esse empregado que busque uma nota fiscal dessas outras 3 empresas e eu já monto a minha petição inicial, já me garantindo dessa situação, já me garantido na perspectiva de que todas já vão ter o direito de defesa, o amplo direito de defesa, já vão poder trazer a sua discussão ali e não vão poder, no final, reclamar que não participaram da relação jurídica processual, não tiveram oportunidade de se defender. É claro que existe uma súmula 205 do Tribunal Superior do Trabalho, que ela foi cancelada. E ela dizia o seguinte: quem não participa da relação processual desde o início não pode depois ser incluída no polo passivo. Graças a Deus, em boa hora, essa súmula foi cancelada. Por quê? Porque, minha gente, às vezes você não sabe, você entra com uma ação contra uma empresa, Delta, ela tá sólida, ela tá funcionando, ela tá bonita, mas nós temos uma economia muito dinâmica, aquilo que eu digo para vocês, o direito do trabalho é muito dinâmico. Hoje uma empresa que está sólida, que está aberta, vem uma pandemia depois e ela fecha. Olha algumas empresas aéreas aí que está acontecendo, setores de turismo, rede hoteleira. Eu fico imaginando aqueles hotéis de Brasília, que eu vou muito a Brasília, ia, né? Ano 2020 eu não fui. E eu fico imaginando aquilo ali girava em torno do trabalho, somente ali os hotéis da Asa Sul, do trabalho, das reuniões, dos eventos jurídicos, dos eventos geral, científico, né? Fico imaginando aquilo ali. Quantos não fecharam? E tem hotéis que tem 2 na Asa Sul, tem 2 na Asa Norte. Não sei como é que tá. Então, desculpa, a economia é muito dinâmica. Então, se eu sei, eu já me garanto. Se eu não sei, eu vou depois, no processo de execução, na fase de execução, trazer essas empresas aí para a responsabilidade solidária. Qual é o grande motivo? Que elas respondam solidariamente. Se uma pagar, se uma não pagar, a outra paga pelo todo. E aí não há que se falar em divisão. Bom, a reforma trabalhista de 2017, ela veio trazendo, como todo o conjunto dela, toda a reforma trabalhista, ela veio trazendo, aliás, eu vou fazer um mini curso de reforma trabalhista, ela veio trazendo para esse tema de solidariedade uma transferência para o empregado mostrar que é grupo econômico.
O que não faz sentido nenhum, porque o empregado não tem a menor condição de demonstrar, ele não tem conhecimento suficiente, nem elementos, nem acesso a documentos. Mas incluiu o parágrafo 3º no artigo 2º, dizendo o seguinte: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio. Sempre caracterizou, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta de empresas. Olha, claro que várias empresas, como eu citei a empresa essas empresas financeiras, né? O setor bancário, setor financeiro. É claro que aquelas Itaú Card, Itaú Prev, Itaú Empréstimo, Itaú não sei o quê, todas têm um interesse integrado, mesmo que os sócios sejam distintos. Elas formam um grupo econômico. E aí, como eu digo que a reforma é uma encomenda da FEBRABAN, ela tem o interesse de proteger os grandes capitais, blindar mesmo, não o patrimônio, mas evitar o número de ação na Justiça do Trabalho. Ela é toda formada, forjada para evitar o número de ações na Justiça do Trabalho. Então, ela tem essa característica aí de afastar muito o acesso à justiça e os interesses do empregado. E aí, como que o empregado vai mostrar esse interesse? Então, gente, pela nova lei, não há mais grupo econômico, coordenação ou gestão, nas hipóteses em que os sócios de todas as empresas do grupo são sempre os mesmos. Havia aqui na região, como eu disse, um grupo econômico que encerrou as atividades, a gente tem lá um acervo de ação grande, mas que os sócios, eram 12 lojas com mesmo marca, mesmo nome, mas as empresas, os nomes eram diferentes, mas os sócios sempre eram os mesmos. Um estava aqui, o outro estava lá. Então isso hoje, segundo a lei, que eu acho que a jurisprudência vai caminhar em sentido contrário, eu acho que isso hoje vai, assim, mudar bastante. O Carlos Henrique Bezerra Leite, que também tem obra de direito material, embora a praia dele seja direito processual, ele diz o seguinte, que essa mensagem da lei teve o interesse de blindar os grupos econômicos horizontais e não essa controladora. Ou seja, aqueles em que a relação entre as empresas é apenas de coordenação ou de gestão, mantendo-se a independência administrativa, ou seja, ninguém vai responder uma pela outra. Não acho isso muito razoável, não. Muito bem. Então, nós temos 5 elementos que se caracterizam a estrutura do grupo econômico. Pluralidade de empresas, obviamente, para ser empresas grupo econômico tem que ter mais de uma empresa. Pluralidade, a autonomia de cada uma delas, quer dizer, personalidade jurídica diferente, relação entre elas de dominação, ou seja, direção, controle ou administração, tem que haver uma relação. Da empresa mãe ou da holding da empresa mãe para as demais, atividade necessariamente econômica, não precisa ser a mesma, como eu disse, o Pão de Açúcar pode ter, como tem, eu não estou falando por hipótese, estou falando porque sei, o Grupo Pão de Açúcar, ele tem o Extra supermercado, ele tem farmácias, ele tem concessionárias de veículos, né? Atividade necessariamente econômica e a grande consequência jurídica, para que isso nos interessa saber, enquanto advogados trabalhistas, é saber qual é o alcance disso, que é a solidariedade nas obrigações. Se uma não responder, a outra vai responder. A solidariedade, pelos motivos e pelas razões que eu falei agora nesse bloco aí. A gente ter uma ação, mas que a gente obtenha êxito e receba. Tenha uma boa decisão, mas que receba. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouco de sucessão de empresas. Alteração de empresas, né?
As empresas, gente, assim como nós, como as pessoas, nascemos, vivemos, crescemos e morremos, ou nos transformamos. Bom quando a gente se transforma para melhor, né? Mas a gente está se transformando o tempo todo, né? Nós estamos nos modificando o tempo inteiro. Empresas, esse ser vivo aí, e não estático, ela também se movimenta. Nesse momento aí de crise, quantas empresas se fundiram, né? Tinham lojas, empresas mesmo, fecharam, se fundiram ou se extinguiram. Como que elas se movimentaram, como que elas se alteraram nesse período aí da pandemia? Muita coisa, muito mesmo. E aí, nós vamos entender o que é sucessão de empregadores, né? O artigo 10 e o 448, ele vai trazer essa noção para gente, mas ele vai dizer o seguinte: toda e qualquer mudança na estrutura jurídica da empresa não altera, não prejudica os contratos de trabalho. Significa dizer que quando uma empresa assume a outra, isso na perspectiva da sucessão, mas tem também fusão, tem, quer dizer, elas podem se unir, tem também cisão, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, seja por que caminho ela tomar, isso não vai trazer para ela, para o empregado, uma ruptura do contrato. Não necessariamente, salvo se for um empregador individual, somente doméstico, e aí pode o contrato se extinguir. Fora dessa hipótese, não adianta aquele cliente que eu tive, que me procurou com a seguinte consulta: doutora, eu trabalhava numa pizzaria muito famosa, e eu era o pizzaiolo há mais de 8 anos nessa empresa. E lá, eu que dizia qual era a farinha de trigo, qual que era o molho de tomate que eu ia usar, qual que era a mussarela, qual que era os recheios, eu que escolhia, eu que fazia as compras, eu usava manjericão fresco, enfim. E as minhas pizzas eram um sucesso, eu ia nas mesas, me sentia assim. E agora, a minha empresa foi vendida. E eu vim aqui porque eu quero romper meu contrato, mas não quero pedir demissão. Mas como, seu fulano? Por que o senhor quer fazer isso? Ah, porque mudou. Porque agora a farinha de trigo é de terceira categoria, o molho de tomate é de terceira categoria, de mussarela é aquela que a gente não consegue nem ralar e nem dar aquela consistência na pizza. Então, gente, cuidado quando vocês forem comer pizza, pergunta se o pizzaiolo é aquele pizzaiolo cuidadoso que sabe escolher os produtos. Muito bem. E aí eu tive que dizer, mas seu fulano, o fato da empresa ter se alterado, ter passado para outra, no sistema de sucessão, isso pela lei não necessariamente rompe os contratos, porque a lei protege os contratos de emprego. Ah, mas eu não posso ficar por isso, por aquilo. Bom, aí eu disse outra coisa para ele. No direito do trabalho existem 2 situações. Ou o empregado pede demissão, ou ele é mandado embora, ou as outras formas de cessação do contrato. Ah, mas eu não vou pedir demissão não, eu tenho 8 anos de empresa e meu fundo de garantia. Bom, então o senhor continua até a sua ser mandado embora. Ah, mas ele não vai me mandar embora porque ele comprou a empresa exatamente porque a pizza era boa. Eu falei, aí é uma situação muito atípica. Enfim, eu não sei o que ele não voltou para me dizer qual a decisão que ele tomou. Mas ele saiu do escritório muito insatisfeito. Gente, isso tem mais ou menos 8 anos, eu conto sempre isso na aula, para dizer que o Instituto da Sucessão, ele é toda aquela transmissão da organização produtiva, os meios, os equipamentos e os empregados. Vem a ser a modificação apenas do sujeito. O sujeito em uma dada relação jurídica. Então, vai transferir o fundo do comércio, e nesse fundo de comércio, o estabelecimento, olha aí quem me perguntou, o estabelecimento, o acervo, o nome, a marca, a clientela. Fundo de comércio é quando uma empresa está no mesmo lugar há muitos anos, aquilo ali já criou um hábito, um fundo, né? E aí, nesse caso, os empregados também vão.
É claro que eu também já vi empresas que vão ser, entre aspas, vendidas, para usar um termo popular, e ela diz assim, eu compro, mas eu não quero esses empregados aí. Você tem muitos empregados antigos. Ela pode dizer isso, é um contrato de natureza civil. Só que tem o seguinte, ela pode botar a cláusula que ela quiser, que ela não vai responder perante a Justiça do Trabalho, que ela não vai responder pelos contratos anteriores de 5 anos, de 10 anos, que ela não vai pagar as horas extras que a empresa não pagou, que isso não vai funcionar. Porque no processo de sucessão, a empresa sucessora é quem vai pagar as obrigações que a sucedida não adimpliu, certo? E aí, quando a gente vai fazer uma ação trabalhista, a gente não bota a empresa que assinou a carteira, a sucessora, ainda que ele tenha saído e não tenha trabalhado na segunda. Nós vamos colocar a sucessora, a empresa que ficou no lugar. É claro que a gente vai abrir um parágrafo para dizer, o empregado trabalhou na empresa sucedida, tal, durante 5 anos, nesse período, mas ela foi sucedida pela empresa X, que é a que está no polo passivo, que é quem tem que responder pela obrigação. Se depois ela vai denunciar a lide, se ela vai, que não cabe na Justiça do Trabalho, em tese, né? É uma discussão, fazendo um parênteses aí, mas se ela vai depois fazer uma ação de regresso, vai buscar reparação na Justiça Estadual daquilo que ela pagou no momento que ela não era empregadora, aí é outra questão, é uma relação de natureza civil e, obviamente, que nenhuma empresa, somente experiente, ela vai comprar uma outra, vai adquirir, vai suceder uma outra, suceder no acervo, suceder nos bens, no fundo de comércio, na marca, sem ela se resguardar com boas cláusulas contratuais de direito civil, certo? Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, 2 são os requisitos, que um estabelecimento passe para um outro titular, que haja uma continuidade do mesmo ramo de negócio, olha, isso é um requisito importante, e que a prestação de serviço não sofra uma solução de continuidade. Então, por exemplo, tem uma rede de supermercado, fechou todas as lojas, né? Em locais estratégicos, em locais já bem conhecidos do público, da população. Então, aquele local ali ficou fechado 6 meses. Ficou fechado. Depois, uma outra rede de supermercado de outro lugar resolve se estabilizar naquela cidade. E vai procurar um local, um espaço físico, um imóvel que seja compatível para o negócio. E acha aquele ali. Então, quando ela acha aquele ali, ela vai alugar do proprietário que alugava para o anterior aquele espaço. Veja que aí não tem sucessão. Por que não tem sucessão? Ela não adquiriu aquele fundo de comércio, aquelas gôndolas, aqueles empregados, aquela marca. Aí houve uma grande característica que nem sempre é definidora. Houve uma solução de continuidade. Durante 6 meses ficou parado. Não houve continuidade. A empresa anterior tirou todas aquelas maquinários, prateleiras, gôndolas de frios, não ficou nada ali. Nem parte de mercadoria, nada. Deu baixa na carteira dos empregados e pagou. Então veja que aí, tipicamente, não tem a aparência de uma sucessão. Mas, às vezes, se a gente pudesse dar essa aula com mais tempo, trazendo pontos práticos, às vezes, e eu também já peguei isso muitas vezes, ela fecha o mês somente para desnaturar essa continuidade. Mas lá dentro estão as mercadorias, as gôndolas, as prateleiras. Estou usando o exemplo de supermercado, tá? E aí a gente consegue provar que em momento nenhum, até mandou o empregado embora, depois contratou, a gente consegue provar que em momento nenhum esse requisito da solução de continuidade, ele não existiu, porque na verdade estava só fazendo balanço, só organizando, reajustando, dando uma outra aparência, mudando a faixa. E eu já consegui ganhar muitas ações nessa perspectiva.
Também já tive muita dificuldade de obter a sucessão de outras quando elas fecham por mais tempo, mesmo que depois contrate os mesmos empregados. E aí, minha gente, a grande dificuldade está quando a empresa ela fecha suas portas, paga o empregado, ou não paga, ou tem assim muita hora extra, ou tem muitos outros direitos que não foram pagos, ela fecha, ela some, o sócio não abre mais nada, porque também pode ter a desconsideração inversa, né, que é hoje uma teoria importante, e aí ela vai, outra vem ali para o lugar. E acontece o seguinte, que ela vendeu tudo para aquela, está recebendo, que esses contratos não são à vista, está recebendo, e às vezes a gente tem muita dificuldade de receber essa ação. Por isso que, voltando ao aspecto do grupo econômico, se a gente sabe que tem várias empresas, a gente bota. Já com relação à sucessão, a gente não tem como saber. A gente não tem como saber se aquela empresa vai passar para outra. Como que a gente vai saber? Como que a gente iria adivinhar que viria uma pandemia no ano de 2020, assim, avassaladora, e que adentra pelo ano de 2021, que é o ano que nós estamos gravando aqui essa aula, né? Abril de 2021. Existe uma orientação jurisprudencial 261 que fala sobre a sucessão de bancos, que diz o seguinte: não, o banco que veio para o lugar daquele é sucessor e responde com relação aos contratos anteriores, ainda que os contratos tenham sido encerrados. Essa OJ ela tem assim iluminado bastante a nível de analogia para a gente. Bom, aqui às vezes acontece muito nessa questão da sucessão as fraudes, tá? As fraudes, às vezes a sucessão não há, às vezes é outra empresa do mesmo sócio, que ele fecha por uns 2 meses, vai reabrir com outro nome e outra composição societária, tá? Então, minha gente, tem muita fraude nesse meio, tem muita empresa séria, tem muitas que não resistem às intempéries, né, econômicas, sociais, as mudanças que ocorrem, né, até mudanças climáticas, até situações naturais, como já aconteceu de tsunamis, de terremoto, não no nosso país, mas no nosso país já tivemos enchentes, temos enchente, volta e meia, mês de março, são as águas de março fechando o verão. Quantas enchentes acontecem em determinados lugares, devastando a empresa. Tivemos também uma tragédia natural, que a gente não sabe se foi tão natural aí, né? Que é dentre elas, a de Brumadinho, lá no estado de Minas Gerais, lá próximo das cidades históricas, que também devastou muitas empresas. Olha isso aí, olha a complicação disso. Né? Essas empresas simplesmente fecharam. Aí uma força maior, que vai ter um impacto diferenciado na relação trabalhista e nos direitos trabalhistas finais, nos direitos trabalhistas na finalização do contrato. Bom, eu acho que em termos de sucessão é isso, a gente tem muita coisa para trabalhar, tanto sucessão quanto solidariedade. A jurisprudência ela é muito rica, porque as situações são as mais variadas, desde a fraude até uma sucessão real, desde uma empresa que efetivamente encerra suas atividades e outra vem para o lugar e não tem nada a ver com aquela anterior, até aquela que vem e que é do mesmo dono, entre aspas, mas que ele muda a feição, ele muda a cara, bota outro nome, bota outros sócios, mas ele continua por trás gerindo aquele negócio. Então, na verdade, minha gente, é a jurisprudência que vai dar esse norte pra gente, ok? Bom, então aqui a gente vai ficando por aí. Vamos depois, no próximo aula, nós vamos trabalhar a questão dos poderes do empregador e da terceirização, que é muito rico, muito importante, que está dentro desse sujeito